Amém. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Primeiramente, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Sempre é uma honra poder compartilhar um pensamento para empresários, para pessoas que têm influenciado não só Curitiba, mas Paraná, alguns em nível nacional, outros já em nível global. E para mim é uma honra, né, poder estar aqui compartilhando um pensamento, poder edificar a sua vida com uma palavra de Deus. Amém? Quero compartilhar um pensamento com vocês, bem breve, simples, mas profundo, né? Tem um texto na Bíblia que uma vez eu ouvi, né, pegando o gancho do Marcos, o pastor Pio falar. Esse versículo é um dos versículos mais citados no mundo. É um versículo que é o versículo com mais traduções que já aconteceram no mundo. Se você conversar com qualquer pessoa, essa pessoa conhece. Ela pode ser cristã, ela pode ser um judeu, ela pode ser um ateu, não importa, ela conhece esse versículo. E eu tenho certeza que você sabe ler de cor. Salmos 23, versículo 1, está escrito o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, nada me faltará. É um texto conhecidíssimo, não dá nem para ler na TV, né? É tão feio ter que olhar aqui para a TV e ler esse versículo, né? A gente sabe de cor esse texto, conhece, ele já está no nosso coração. Então, né, se você ainda não conhecia esse texto, né, peço perdão a você pela brincadeira, mas é só para descontrair um pouquinho. E esse texto, quem escreveu foi Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. Não sei se todos vocês conhecem a história do grande rei Davi, mas Davi, ele foi um grande guerreiro. Mas se você pegar na história, ele está dentro dos maiores guerreiros já encontrados na história. Tanto em questão de conhecimento de luta, a Bíblia vai dizer que Davi, ele treinava tanto com a sua espada antes da guerra, antes da luta, a ponto de as pessoas não conseguirem perceber quando era a mão de Davi e quando era a espada. Machucava tanto a mão a ponto do cabo da espada ficar junto na palma da mão e o movimento ser um único só. Um grande guerreiro. Davi também foi um grande rei. Não houve um rei tão poderoso quanto Davi. Alguns falam de Salomão, mas Davi tem algo especial nele. Quando Salomão recebe a pergunta de Deus: Salomão, o que você quer? O que você deseja? Me peça qualquer coisa e eu darei a você. E Salomão pediu sabedoria. Quando Davi teve essa mesma pergunta de Deus, qual foi a resposta dele? Uma coisa só eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença todos os dias da minha vida. Um grande rei, um grande estrategista. Talvez não houve maior estrategista na história do que ele. Ou seja, um grande guerreiro, um grande rei e um grande estrategista. Talvez sejam qualidades que eu e você buscamos em nós para aplicarmos na nossa empresa. E foi ele quem disse isso: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Todo mundo tem uma voz que valoriza essa voz, que escuta essa voz e segue o que essa voz diz. Você tem alguém, seja um jornal, seja um coaching, seja um mentor, você tem alguém que você ouve o que está sendo dito e você permite ser conduzido por essa voz. Todos nós temos. Cada um de nós aqui. Alguns, seja ali uma notícia de economia, olha, a tendência agora é essa, então você se enquadra dentro desse pensamento. Olha, agora nós estamos caminhando para isso e você então se enquadra dentro disso. Por algum tempo, eu administrei um mercado e aí eu brincava com o pessoal, né? E aí existiam algumas redes de mercados e aí, de repente, você olhava, o cara estava fazendo um negócio. De repente, ele já estava fazendo outro. Em um ano, o cara já estava em 4, 5 frentes. E aí eu conversava, né, com a minha equipe e falava: pessoal, não use isso como exemplo.
Qual é o propósito da sua empresa? Quem você quer atingir? Quem é o seu público-alvo? Onde você quer chegar? E siga nessa direção. Só que daí eu e você, muitas das vezes, escutamos tantas vozes, tantas opiniões, e nós vamos nos amoldando. Quando você viu, né, eu comecei trabalhando com o mercado. Quando eu olhei, eu já estava trabalhando com roupa, vestuário, já estava assim, já perdi todo o foco. Ou seja, todo mundo tem uma voz que segue. A questão, então, não é se eu tenho uma orientação, a questão é quem está me orientando. E eu coloquei esse pensamento como essa voz é como um pastor. Ou seja, todo mundo tem um pastor. Todo mundo tem uma voz que você ouve e você é conduzido, guiado por ela. Então, a questão é quem é essa voz? Quem é esse pastor? Quem é essa pessoa que está conduzindo você? E a primeira parte desse versículo, quando Davi fala, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. O Senhor. Antes de ser o meu pastor, ele é o Senhor. E essa palavra Senhor, no hebraico, o significado dela é muito poderoso. Significa o Deus que é, que era e que há de vir. Davi começa essa fala trazendo uma declaração da soberania de Deus. Olha, o Senhor, o Deus que é, o Deus que era e o Deus que há de vir. Esse Senhor, ele é o meu Senhor. Ele não diz um Senhor. Um qualquer Senhor. Não, ele diz o Senhor. Ou seja, a soberania, o governo, a glória, a majestade está sobre o Senhor. Em tempos de crise, em tempos de incerteza econômica, em tempos de decisões difíceis, a segurança não está nos métodos, mas em quem governa a sua vida. Fim de semana passado, nós tivemos um retiro aqui da igreja, e eu comentei o seguinte com o pessoal. Muitas das vezes vamos colocar aqui agora, né, como pastor, eu olho aquilo que o pastor Pio Carvalho construiu ao longo de 30 anos. E normalmente eu vou olhar os métodos que ele utilizou para que a comunhão cristã, depois de 30 anos, se tornasse o que se tornou. Quais foram os métodos que ele utilizou? Ele utilizou de grupos familiares, ele tinha um grupo de empresários, ele tinha um grupo de homens, ele tinha um grupo de mulheres, ele tinha uma reunião que acontecia tal dia. E eu começo a olhar os métodos e eu quero, então, copiar esses métodos para que daqui a 30 anos eu possa ter algo igual ou maior do que aquilo que ele construiu. Só que eu esqueço do principal, que o principal não é o método que ele utilizou. Antes do método, existe uma unção sobre a vida dele. E o método é simplesmente para organizar o processo. É para que as coisas fluam com excelência, para que as coisas aconteçam de uma forma leve, organizada. Ou seja, não é um método que vai me fazer sair de uma situação de crise. Não é a minha estratégia que vai me levar a conquistar alguma coisa. Mas é o Senhor. Ele é o Deus que é, que era e que há de vir. Ou seja, o método, a estratégia é importante, sim, mas não é ela a fonte do crescimento. Não é ela que vai fazer você, que vai levar você a chegar onde você quer chegar. Ela é simplesmente para organizar, para te auxiliar. E Davi entendia isso. Davi entendia que não eram os métodos que ele utilizava, mas quem governava a vida dele. Em João 10:11, está escrito o seguinte, Jesus falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. De tudo que eu e você podemos escolher na nossa vida, a melhor decisão é deixar ser guiado pelo bom pastor. Eu decido hoje, amanhã, todos os dias da minha vida, ser uma ovelha que faz parte do rebanho do bom pastor. Você não foi chamado para pastorear a sua própria vida ou a sua empresa. Às vezes eu e você queremos pastorear a nossa vida e a nossa empresa.
Mas eu e você não fomos chamados para isso. Quem pastoreia a nossa vida é o bom pastor. Quando Jesus, o Senhor, é o bom pastor na nossa vida, o cuidado, a proteção, a direção está sobre o cuidado, a responsabilidade dele. Agora, quando eu quero ser o pastor da minha vida ou o pastor da minha empresa, o cuidado, a proteção e a direção está sobre a minha responsabilidade. E aí é pesado. Por muitas vezes, né, em algumas empresas, trabalhei um tempo numa multinacional, e aí era engraçado. Esse mês vai ser mais leve do que o mês passado, e o resultado vai ser ainda melhor. Quero ver, duvido. Olha, se isso acontecer, então o pão de queijo é por minha conta. 3 horas da tarde, nas quintas-feiras, nós vamos parar e vamos comemorar. E toda quinta-feira eu ia lá, comprava, encomendava 150, 200 pães de queijo, pegava um café, a equipe era grande, e a gente tomava um café. E eles ficavam impactados. A meta do mês, dividido em semanas, e todas as semanas aquelas metas eram batidas. Aí você pergunta como? Sendo guiado, conduzido pelo bom pastor. Se depender do meu esforço, vai ser muito limitado, vai ser desgastante. Sabe, eu vou acordar num dia como hoje, meu Deus do céu, não acredito que eu tenho que ir para lá. Nossa, eu tenho que liderar aquela equipe, lá tem uns 3 que parece que eu estou falando grego, não entende o que eu falo. Hoje tem que atender aquele vendedor, tem que atender aquele cliente, meu Deus, que cara chato, não aguento mais, aquele cara não entende, parece que ele sabe mais do que eu, o produto é meu, o cara sabe mais do que eu. E a gente fica cansado, fadigado. Agora, se a gente acorda pela manhã, e as primeiras palavras o Senhor é o meu pastor. Eu vou caminhar hoje debaixo da sua orientação. É diferente. O resultado é outro, a alegria é outra, o prazer é outro. O resultado é totalmente o contrário do que você pode imaginar. A segunda parte do versículo, Davi diz, é o meu pastor. E é legal porque ele diz o meu, ele não fala o teu. Jesus é o teu pastor. O Senhor é o pastor da nação. O Senhor é o pastor de Israel. Não, ele diz o meu pastor. Pessoal. Ou seja, Davi conhecia. Davi tinha intimidade. Se você fala, esse carro é teu, esse carro é meu, o que você está dizendo? Cara, eu conheço esse carro. Eu sei onde está o manual, eu sei do segredinho que tem no carro, eu sei dirigir de olhos fechados. Hoje é automático, fica mais fácil, mas se pegar o carro manual, parece que é tudo diferente, né? Até para você puxar o banco, onde que é a alavanca, onde que você arruma aquela coisa toda, porque não é seu. Agora, quando é seu, demonstra que você conhece aquilo. Você se relaciona com aquilo. E Davi está dizendo isso, olha, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele conhecia o pastor. Ele se relacionava com o pastor, ele tinha comunhão com o pastor. A ponto de poder dizer que era meu. Naquela época, o pastor significava tudo para a ovelha. Eu fui dar uma estudada e pesquisei e encontrei o seguinte. Naquele contexto antigo, o que significava, o que simbolizava o pastor para a ovelha? Primeiro, significava líder. Por que líder? Porque o pastor é aquele que mostrava o caminho e a ovelha seguia. Segundo, protetor. Ele defendia do perigo. Em algumas passagens nós vemos Davi falando, e veio o leão, veio o urso para atacar o rebanho, atacar minhas ovelhas, e eu as protegi, eu as lutei. Eu matei o leão, eu matei o urso para não alcançar, atingir a ovelha. Significa também médico, ou seja, o pastor é aquele que curava as feridas das ovelhas. Simbolizava também o provedor. O pastor é aquele que levava para as pastagens e para a água. É bom demais ser ovelha do bom pastor. Eu tenho comida, eu tenho água, eu tenho cuidado médico, eu tenho um caminho a seguir que ele já está trilhando, eu tenho proteção, ou seja, nenhum mal vai chegar até a minha vida.
Tudo aquilo que eu faço prospera porque Ele é o bom pastor. É bom demais ser ovelha do bom pastor. Olha que interessante isso. Isaías 40, 11. Como o pastor, Ele apacentará o seu rebanho. No lugar do rebanho, ali coloque a sua empresa. Como pastor, Ele apacentará a sua empresa. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, Ele guiará mansamente. Me permite fazer uma analogia desse texto aqui. Aqui esse texto é para empresas que estão começando, para empresas de médio porte e para empresas de grande porte. Como pastor, Ele apacenta o rebanho. Entre os seus braços, os cordeirinhos. E as que amamentam, guia mansamente. Todo tipo de empresa. Imagina que privilégio eu e você podemos ter a certeza, a convicção de que a minha equipe, a liderança que eu exerço, a minha empresa, a minha gestão, tudo que eu faço na minha empresa, na empresa na qual eu faço parte, está sendo guiado, conduzido pelo bom pastor. Você consegue se ver nos braços do Senhor, do bom pastor, e Ele conduzindo você mansamente. Ele dizendo, ei, agora é por aqui. Talvez um dia você possa ter se machucado, se ferido, Ele diz, ei, fica tranquilo, eu vou cuidar dessas feridas. Meu Deus, e agora para onde eu vou? Aquele cliente, aquele contrato que eu estava esperando não foi fechado, eu preciso fechar. Ei, fica tranquilo, eu vou conduzir você a pastos verdejantes e a um rio de águas. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar você vivendo a sua vida lá na sua empresa, a gestão, aquilo que você faz, sendo conduzido pelo bom pastor? Faz toda a diferença. Algum tempo atrás eu trabalhei numa empresa familiar, no mercado, fiquei ali 5 anos. E quando eu cheguei no mercado de bairro, quando eu chego na empresa ali, né, a minha formação me leva muito à parte de processos, né? Então, cara, como que eu posso organizar esse processo, tornar ele mais efetivo? E aí a gente começou a fazer alguns trabalhos de organizar e tal. E a minha oração sempre era o seguinte, assim, Senhor, eu sei que em mim não existe capacidade alguma de exercer mudança. Tudo aquilo que eu posso fazer de bom vem da sua capacidade em mim. Então, tudo o que acontecer aqui, tudo que a gente vier a realizar, executar aqui, que isso aqui possa resultar em honra e glória ao seu nome. E todos os dias, então, eu ia para o trabalho, ia para o mercado, e quando eu saía da minha casa e estava indo, tem uma rua ali, e eu saía, pegava aquela rua, que dava em torno de uns 4, 5 minutos até o mercado, e eu vinha orando. Se Satanás, você não pode tocar na minha equipe, você não pode tocar na vida dos meus clientes. Hoje, cada pessoa que entrar ali vai ser abençoada, vai poder sentir um pouco mais da presença do amor de Deus. Eu vou poder exercer um pouco mais aquilo que Deus depositou na minha vida. A minha equipe vai crescer, vai frutificar, a sua família vai crescer e frutificar. E eu vim orando, expulsando o Satanás daquele ambiente. Em alguns momentos eu andava pelos corredores, eu via acompanhando ali as metas, né, os valores de venda hora a hora, e eu vinha percebendo, cara, não está legal isso aqui não está bom, isso aqui tem que melhorar. E eu vinha andando pelos corredores orando, se Satanás, solte as vendas, você não pode continuar segurando, você não pode atrapalhar o crescimento. E vinha orando, expulsando, debaixo de uma palavra, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Não vai me faltar venda, não vai me faltar cliente, não vai, porque esse texto conduz a minha vida, Ele é o meu pastor. E quando eu chego no mercado, eu representava um dos sócios, e aquele mercado, então, ele dava 2 retiradas por mês para cada sócio. Então, eles tinham 2 retiradas, a cada 2 semanas tinha uma retirada. E aí começamos a executar um trabalho. Quando eu saio do mercado, cada sócio estava retirando 7 retiradas de lucro. De 2, foi para 7. Teve uma época, esse mercado, um dos sócios era o meu sogro. Meu sogro ficou quase 9 meses no Canadá. E a cada semana era mais de uma retirada que eu mandava na conta dele. Há mais alegria em dar do que receber. O cara estava gastando em dólar, ganhando em real, e não estava nem um pouco preocupado.
É bom demais ser ovelha e ser conduzido, guiado pelo bom pastor. A segurança não está no meu conhecimento, não está na minha planilha, não está no meu controle. A segurança está em depositar a minha vida nas mãos do bom pastor. Você não foi feito para viver na ansiedade ou na autossuficiência. Você foi feito para descansar na suficiência do bom pastor. E Davi termina dizendo: de nada terei falta. Davi está dizendo que nunca terá ausência de cuidado. A palavra ali, de nada terei falta, significa ausência, deficiência, vazio. Ou seja, você nunca será vazio, você nunca terá nenhum tipo de deficiência. Nada, absolutamente nada faltará a você. Com Deus como pastor, o vazio não comanda mais a sua vida ou a sua empresa. E qual que é a diferença disso aqui para aquilo que muitas vezes eu e você podemos estar vivendo? Que muitas das vezes eu, Lucas, olhava para um cliente e imaginava que daquele cliente viria então a meta batida, daquele cliente viria então o resultado que eu estava buscando obter. E aquele cliente não fechava comigo. E eu entrava em desespero. Mas quando eu entendi que não é baseado no meu conhecimento, não é baseado na minha suficiência ou na minha autossuficiência, e sim o bom pastor que me supre, não importa se aquele cliente não fechou comigo, eu não terei deficiência, eu não terei falta de coisa alguma. Se ele não fechou, é porque algum outro vai fechar comigo. E se o outro não fechar, está tudo bem, porque o meu sustento não vem desses clientes. A minha suficiência, todo o meu suprimento vem do bom pastor. Ou seja, eu não vou olhar mais para as coisas desse mundo, para as pessoas desse mundo, achando que elas vão me suprir. Então, eu já fui suprido em todas as coisas no cuidado do bom pastor. E aí eu tiro os olhos disso. E aí eu vou trabalhar, como para o Senhor, não como para os homens. E quando você menos esperar, da maneira mais improvável possível, você vai se surpreender. Se, meu Deus, eu não imaginava que dessa forma, dessa pessoa, desse negócio, poderia surgir alguma coisa assim. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode, só Ele pode, tornar abundante em vocês toda a graça. Não é uma parte da graça, não, Deus pode tornar abundante toda a graça, a fim de que vocês, tendo sempre, não uma vez, não duas vezes, não, mas sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Quando eu e você estamos debaixo do cuidado, do pastoreio, do bom pastor, Deus torna abundante em mim e em você toda a graça. E tudo isso vai resultar em honra e glória ao nome de Deus. Por isso eu não sei como que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje tentando viver, tentando fazer a gestão do seu negócio, a gestão da sua equipe, na autossuficiência. E isso cansa, né? Isso gera fadiga, gera estresse. E você está aqui hoje, não por acaso, talvez você tenha recebido um convite. E aproveitando esse convite que você recebeu, eu não posso deixar de compartilhar isso a você. De fazer um convite a você. De você poder verbalizar isso, expor isso. E dizer: Jesus, você é o bom pastor. Eu quero ser uma ovelha desse seu rebanho. Eu quero ser pastoreado por você. Eu quero estar debaixo desse cuidado do bom pastor. Eu quero ter sim a provisão, eu quero ter a direção, eu quero ter o cuidado da minha vida, da minha empresa, eu quero. Você não foi feito para pastorear a sua própria vida ou a sua empresa. Existe um bom pastor. E ele quer hoje pastorear você, ele quer hoje cuidar da sua vida, ele quer hoje conduzir você a pastos verdejantes, a águas correntes. Ele quer. Pois deixa eu fazer uma pergunta: existe alguém que em nosso meio, que nunca tenha feito um convite pessoal? Como Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer um convite pessoal a Jesus, dizendo: Jesus,
Eu quero você hoje como o meu pastor. Eu quero poder dizer como Davi disse, que o Senhor é meu, e eu não tenho falta de coisa alguma. Existe alguém em nosso meio que gostaria hoje de convidar Jesus a ser o pastor da sua vida, conduzir você a passos verdejantes, a caminhos de águas correntes? Se existe alguém, você poderia fazer um sinal com a sua mão? O que significa isso, né? Ah, então agora eu vou virar crente. Nossa, então agora... Não é sobre isso. É sobre Jesus ser o pastor da sua vida. Não vai ser mais a notícia, não vai ser mais as matérias, não vai ser mais jornais, não vai ser mais nada disso que vai conduzir você. Vai ser o bom pastor. Você gostaria disso? Existe alguém em nosso meio? Amém. Amém. Deixa eu fazer mais um convite então. Existe alguém em nosso meio que em algum momento já tenha caminhado debaixo do cuidado do bom pastor e por uma razão ou outra saiu desse rebanho, saiu desse cuidado? Se você gostaria de se reconciliar, existe alguém em nosso meio hoje que gostaria disso? Você poderia fazer um sinal com a sua mão também? Parabéns pela sua escolha. Melhor decisão que você tomou na sua vida. Está debaixo do cuidado do bom pastor. Posso pedir uma gentileza para o senhor? Posso pedir uma gentileza para o senhor? Essa é uma decisão mais importante que o senhor está tomando na sua vida. O senhor poderia sair do seu lugar e vir aqui à frente? A gente quer honrar a sua vida, a gente quer dar um abraço no senhor. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Nós vamos fazer uma oração. Se você puder repetir, repita. O Senhor aqui também. Vamos repetir sua oração. A palavra de Deus diz que há muita mais festa no céu quando um homem, um pecador, se arrepende. Se o Senhor puder fechar seus olhos, curvar sua cabeça, repita assim: Deus, eu venho a Ti e reconheço que sou pecador e não mereço o Seu amor. Mas nessa hora, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o meu Senhor, o meu pastor. Nessa hora, eu recebo a Cristo Jesus em minha vida para ser o meu único Senhor e Salvador. Espírito Santo, vem agora habitar em minha vida, conduzir os meus passos, os meus negócios, a minha empresa, tudo que eu fizer, baseado na palavra de Deus. Pai Celestial, obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Aleluia. Nós queremos honrar a sua vida dizendo assim: nós amamos você. Seja bem-vindo à família de Deus. Amém. Aleluia. É muito bom ser ovelha e estar debaixo do cuidado do bom pastor. Que você possa ter um dia extraordinário, abençoado. Amém? Antes de nós tomarmos um café, vamos fazer uma oração? Pai Celestial, obrigado por esse dia. Tua palavra diz que esse é o dia que o Senhor fez. Nós queremos dizer que nós nos alegramos no Senhor e também nesse dia. Nós recebemos esse dia em nossas vidas. E por isso, nessa hora, nós abençoamos, Pai, esse dia. Declaramos que esse é um dia de paz, um dia de alegria, um dia de êxito, de vitória. Tudo que chegar até nossas mãos prospera, frutifica 100 por 1. Nenhuma arma forjada contra as nossas vidas, nossos negócios, nossas empresas, nossas famílias prospera. Por isso, Satanás, nós ordenamos a você, na autoridade de Cristo Jesus, pegue tudo que é seu, solte agora as nossas vidas, os nossos negócios, a nossa vida financeira, os nossos contratos, sai das nossas vidas, sai das nossas casas,
nós podemos sair desse lugar aqui hoje com a certeza de que Jesus é o nosso pastor, o bom pastor, e nós não temos falta de coisa alguma. Pai, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela obra do seu Filho amado. É com alegria, com gratidão que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem abençoados, nosso café está servido. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 7h30 da manhã.